Bem-vindos à terceira aula do curso de Introdução ao Git e GitHub. Nessa aula iremos aprender como clonar e realizar alterações no repositório. Na última aula aprendemos o comando git push. Esse comando atualiza o repositório remoto baseando-se no repositório local. Nessa aula iremos aprender um comando que realiza a ação oposta, o git pull. É comum termos que sincronizar os repositórios durante o desenvolvimento do nosso projeto. Isso acontece porque é normal diferentes desenvolvedores trabalharem no mesmo projeto e repositório. Essa atualização acontece por meio do git push, como vimos anteriormente, ou através do git pull. O git pull irá encontrar arquivos e alterações nos arquivos que existem no repositório remoto, mas não estão presentes no repositório local. Antes de fazer os testes, podemos ir até o VS Code e fazer algumas alterações. Vamos acrescentar algumas linhas de texto aqui no arquivo A. E acrescentar um novo arquivo HTML. Acrescentar algumas tags nele também. Agora podemos cometer as mudanças. E realizar o git push. Agora é nosso repositório remoto. Já tem os arquivos adicionados e podemos dar continuidade. Aqui vamos adicionar um novo arquivo também, diretamente através do GitHub. Esse arquivo já vai ficar direto no nosso repositório remoto. Estou adicionando o arquivo C, mas pode ser qualquer tipo de arquivo. É só para a gente realizar o teste. Aqui podemos fazer algumas outras alterações também, como acrescentar alguma linha no HTML. Vamos comitar também. Podemos ir até aqui no a.txt e retirar uma das linhas. Agora, com as alterações, a gente pode voltar até o VS Code e testar o comando git pull. Como vocês podem ver aqui no index.html já foi acrescentada a nova linha. Temos o novo arquivo teste.c e a linha que foi retirada. O git pull procura todas as alterações realizadas e traz para o nosso repositório local. Esse método de adicionar arquivos diretamente do GitHub não vai ser tão utilizado. Utilizaremos o git pull principalmente para atualizar as mudanças feitas por outros desenvolvedores. E como os outros desenvolvedores têm acesso ao projeto, é o que vamos ver no próximo tópico. Como clonar repositórios. Quando clonamos um repositório, estamos apenas baixando o repositório remoto do GitHub para a nossa máquina. Mas não confundam com aqueles comandos que usamos quando criamos o repositório. Naquela ocasião, estava sincronizando e configurando o repositório.
Para clonar, podemos ir até o nosso GitHub, entrar no nosso repositório e aqui teremos essa opção Code. Ao clicar nela, vocês vão ver esse link. É só copiar, clicando nessa caixinha. E ele é o mesmo link da página que a gente se encontra, com uma pequena alteração, o ponto .git aqui no final. Agora podemos ir até o VS Code. Aqui vamos criar um novo diretório. Eu vou chamar de repo1 cron, para a gente saber que ele vai ser o cron do nosso repositório. Vou entrar nele aqui através do terminal. E agora a gente já pode realizar o git cron. A gente vai cronar da seguinte maneira. O comando é git cron, seguido da URL que a gente copiou lá, e um enter. Como vocês podem ver, foi cronado aqui o repositório, só que ele também crona a pasta, ele gera a pasta raiz aqui. Então, dentro da pasta cron, a gente tem outro repo1, aí sim os arquivos. E caso a gente quisesse fazer diretamente, eu vou deletar aqui e criar novamente. Para a gente criar diretamente sem aquela pasta raiz, a gente pode fazer aquele mesmo comando com a URL, mas aqui na frente a gente adiciona um ponto, indicando que a gente quer só o conteúdo lá dentro. Agora, como vocês podem ver, a gente obteve só o conteúdo. Veio sem a pasta raiz. O nosso próximo tópico é como remover arquivos. Nós podemos remover arquivos da monitoração do Git. Ao remover um arquivo, ele não participará mais dos commits. Aqui nós temos 3 maneiras de realizar essa remoção. A primeira maneira remove o arquivo do monitoramento, mas também remove da nossa máquina. E é dado por esse comando aqui. gitrm seguido do nome do arquivo. A segunda maneira remove do monitoramento, mas mantém na nossa máquina. Então ele continua lá no repositório. E é dado por gitrm --cached e o nome do arquivo. E também podemos remover um diretório do controle, dado por gitrm-r e o nome do diretório. Vamos lá testar? Vamos começar pelo primeiro método, gitrm e o nome do arquivo, por exemplo, d.txt. Como vocês podem ver, ele foi deletado tanto do nosso monitoramento quanto da nossa máquina. Ele não está mais disponível aqui no diretório. Caso a gente quisesse remover mais de um arquivo, era só listar todos eles. Por exemplo, gitrm, d.txt, seguido de c.txt e por aí vai. A outra maneira, removendo o arquivo do monitoramento, mas mantendo ele na nossa máquina. É dado por gitrm --cached e o nome do arquivo. Vamos usar o c.txt. Como vocês podem ver, ele voltou para aquele estado de arquivo que ainda não foi adicionado no index. A gente pode conferir isso dando um git status. Ele não está sendo monitorado, mas ainda está na nossa máquina. Agora, para testar o comando de remover um diretório, eu vou criar uma pasta aqui dentro e alguns arquivos dentro dela.
A gente primeiro precisa adicionar no monitoramento. Agora que ela já está no monitoramento, a gente pode realizar o teste. A deleção do diretório se dá com git rm, -r e o nome do diretório, no caso teste. Como vocês podem ver, ele foi deletado completamente. A gente pode criar novamente a pasta aqui dentro. E adicionar no monitoramento. Para deletar do monitoramento, mas manter na nossa máquina, vamos usar git rm -r --cached e o nome do diretório. Como vocês podem ver, foi removido do monitoramento. Nós também podemos renomear arquivos. Para isso, vamos usar o comando git mv. Temos a opção de renomear um arquivo, mover o arquivo ou mover renomeando, tudo com o mesmo comando. Aqui no VS Code a gente pode testar, mas primeiro vamos adicionar a pasta teste ao monitoramento. Agora podemos testar, vamos renomear o c.txt, por exemplo. Git mv, o nome do arquivo e o seu novo nome. Vamos colocar teste mv.txt. Como vocês podem ver, ele já foi atualizado aqui. Nós também podemos mover esse arquivo entre diferentes diretórios. Por exemplo, vamos mover ele para dentro da pasta teste. A gente coloca o nome do arquivo e o caminho para o qual ele vai ser movido. Teste e o seu nome. Como vocês podem ver, ele foi adicionado aqui dentro da pasta teste. Também podemos mover um arquivo renomeando ele. A gente vai mover o arquivo b.txt para dentro da pasta teste. Então, teste barra com um novo nome. Pode ser teste2.txt. Como vocês podem ver, ele foi movido com o nome já alterado. Agora vamos pensar no caso em que realizamos várias alterações no código e precisamos voltar ao estado anterior. Nesse caso, podemos desfazer todas as alterações. Para isso, podemos utilizar os seguintes comandos. Para desfazer as alterações de um arquivo, git checkout seguido do nome do arquivo. Desfazer as alterações de um diretório, o git checkout -f e o nome do diretório. Podemos também recuperar um arquivo deletado através de git checkout head -- nome do arquivo, ou também recuperar um diretório deletado através de git checkout head -- o nome do diretório. Esses comandos só funcionam antes das alterações serem adicionadas no index e comitadas. Aqui no VS Code a gente pode testar esses comandos, mas primeiro vamos salvar as alterações no index e comitá-los. Vamos começar os testes vindo aqui no index.html. A gente remove essas linhas, adiciona outra e pode salvar. Como vocês podem ver, a alteração foi feita aqui. Até no git status a gente confirma isso. O arquivo foi modificado. Aqui a gente realizou pequenas mudanças. Mas você pode pensar no caso em que você ficou horas trabalhando no mesmo código
e no final as alterações não levaram a lugar nenhum e você não consegue mais retornar àquele estado inicial. Claro, isso sem adicionar as mudanças através dos commits. A gente pode fazer o seguinte, comando git checkout e o nome do arquivo, no caso index.html. Como vocês podem ver, todas as alterações foram desfeitas. Agora a gente pode testar por caso da alteração na pasta, no diretório. A gente adiciona algumas linhas aqui. Salva. Pode fazer uma alteração aqui no index.html também. E salva. Os dois arquivos foram modificados. Agora a gente pode fazer o teste para o diretório, que é com git checkout -f e o nome da pasta, no nosso caso a teste. Toda alteração feita na pasta é desfeita com esse comando. Nós também podemos recuperar arquivos deletados. Vamos deletar o arquivo a.txt. Ele não está mais aqui. Caso a gente tente fazer com git checkout e o nome do arquivo, vocês vão ver que nada acontece, porque esse comando serve apenas para alterações e não serve para deleções. No caso da deleção, a gente vai usar git checkout head -- e o nome do arquivo. Como vocês podem ver, agora ele foi recuperado. O head aqui faz referência ao commit mais recente. Caso o arquivo tenha sido deletado em outro commit, basta trocar o head pelo identificador do commit. No entanto, isso não costuma ser tão utilizado. A gente também pode recuperar um diretório deletado. Vamos deletar a pasta teste. Ela foi completamente deletada. O processo é o mesmo para recuperar um arquivo. A gente digita o mesmo comando, mas aqui acrescenta o nome do diretório. Como vocês podem ver, a gente recuperou. Caso a gente tenha deletado vários arquivos dentro de pasta ou fora, como eu vou fazer aqui, eu vou deletar os dois de novo. Deletando o a.txt e a pasta. A gente pode dar apenas um git checkout, o head e dois traços. Isso recupera qualquer deleção feita. Eu me esqueci do ponto no final aqui. Agora sim, todas as deleções foram recuperadas. Também é possível já definir alguns arquivos que por padrão serão ignorados do monitoramento. Principalmente arquivos desnecessários no monitoramento do Git. Esses arquivos podem ser arquivos gerados automaticamente, ou arquivos com conteúdo acessível, ou até mesmo arquivos temporários. Para isso, iremos adicionar o arquivo .gitignore na raiz do projeto. Vocês devem se recordar ainda que quando criamos o repositório no GitHub, havia a opção de já inserir um arquivo .gitignore. No caso, como não selecionamos essa opção, a gente vai realizar isso manualmente. A gente pode ir até o VS Code testar. Primeiro vamos adicionar aqui na raiz o arquivo .gitignore. Vamos já adicionar ele ao monitoramento e comitar. A gente pode criar uns novos arquivos aqui na raiz também. E agora a gente pode testar vindo aqui no gitignore
E vamos começar adicionando apenas o arquivo. Por exemplo, ignore.c. Quando a gente adiciona e salva ele, vocês podem ver que o U aqui de novo arquivo, sem ser adicionado no index, sumiu e ele ficou um cinza mais claro. Isso significa que ele não está sendo monitorado pelo Git. A gente também pode ignorar os arquivos de determinada extensão. A gente pode fazer isso adicionando o asterisco, seguido da extensão, por exemplo, .html. Vocês podem ver o ignore.html aqui deixou de ser monitorado. Podemos deixar de monitorar todos os arquivos de uma pasta. Isso é dado pelo nome da pasta /asterisco. O ignore.txt deixou de ser monitorado. Como vocês viram, o git ignore só funcionou para arquivos que ainda não estavam adicionados nem comitados. Se tentar fazer para arquivos que já estão no projeto, isso não vai funcionar. Então, o que fazemos para arquivos já comitados? Para isso, podemos adicioná-lo normalmente no git ignore e podemos utilizar os comandos para remover do monitoramento que aprendemos anteriormente na aula. Essa foi a terceira aula. Caso tenha alguma dúvida, podem me contatar pelo e-mail. Obrigado e até mais.